Na barreira eu vou festejar o que e cantar. Sim, eu sou o malucão do chuveiro, tá? Eu sou o malucão do banheiro. Vou passar o script pra vocês em 30 segundos. Sentei no trono, boto a playlist ali, músicas de torcidas. Aí, pô, lógico, dou prioridade 01 pro meu time que é o Sport. Pum. Aí depois o YouTube vai recomendando e você vai assistindo e escutando, né? Vasco, Fluminense eu gosto pra caramba. Internacional, Grêmio, eu gosto de escutar. Boto, escoro ali na prateleira e vou pro chuveiro. Pum, fico lá uns 5, 10 minutos só escutando as músicas. Sim, de vez em quando eu faço isso. Não é toda hora não, eu não sou doente também não, tá? Mas de vez em quando eu faço essa loucura. Por isso que eu sei algumas músicas da torcida do Vasco também. E hoje teremos Vasco e Bahia em São Januário. São Januário que deve estar lotado. O Vasco precisa ganhar desesperadamente, até porque não começou bem na Série A. Já perdeu na estreia, como de costume, para o Mirassol por 2-1. Não fez um bom jogo. No segundo jogo também não venceu. Apenas empatou aí. O jogo foi realizado lá em São Januário e o Vasco empatou por 1-1 contra a Chapecoense. Fez um bom jogo, tomou um empate na reta final do segundo tempo, com um golaço de falta de Jean Carlos, que eu até acho que Léo Jardim poderia ter feito uma grande defesa, mas não fez. Foi um jogo cruel para o Vasco, sem dúvidas. Eu acho que seria uma loucura demitir Fernando Diniz depois desse empate contra a Chapecoense. Não acho que o Vasco fez um jogo espetacular, um jogo de envolvimento os 90 minutos. Mas, sim, fez um jogo bem melhor do que a Chapecoense, criou 5, 6 chances claras de gol pelo menos e merecia vencer. Não venceu porque foi incompetente e Brenner perdeu 5 gols cara a cara, pô. 5 gols claríssimos que ele perdeu cara a cara com o goleiro da Chapecoense. Aí é paciência, aí não é muito culpa mais do treinador não. Porque o papel do treinador é colocar o meu time para jogar melhor do que o adversário e colocar o meu atacante na cara do gol. Se ele conseguiu fazer isso, se o time conseguiu executar os movimentos do campo e o Vasco criou várias e várias chances de gols, ponto. O trabalho do treinador foi concluído com sucesso. Se o jogador vai executar bem a finalização ou não, se ele vai perder 5 gols no mesmo dia ou não, aí eu também já não tenho bola de cristal e nem Diniz tem culpa nisso. Então, acho que seria uma loucura demitir Diniz depois desse empate contra a Chapecoense. Detalhe, tá falando o cara aqui que não gosta de Diniz. Eu não gosto do trabalho de Diniz, eu não gosto da forma de jogo de Diniz. Eu não gosto, eu detesto inclusive. Mas depois desse empate contra a Chape, seria uma injustiça a demissão de Diniz. É aguardar pelo menos o jogo de hoje e ver o que é que o Vasco vai apresentar de futebol. E aguardar também as contratações ter um pouco mais de minutagem, sequência ali de pelo menos 5, 6 jogos, para que daqui a um mês você, pô, vou demitir Diniz. Bom, por que eu tô falando isso? O Vasco fechou com o Spinelli, para mim uma excelente contratação, vendo do Independente Del Valle, que brocou inclusive no Vasco na Sul-Americana. Fechou a contratação de Brenner, que perdeu 5 gols contra a Chapecoense. Fechou a já jogou no São Paulo, é um bom atacante. Fechou a contratação de Inestrosa. É um ponta que vem do Atlético Nacional, que eu acompanhei ele também na Libertadores. E a torcida do Bahia sabe muito bem do bom jogador que ele é. Muita velocidade, drible, muito bom no mano a mano, muito arisco. Gosto demais do Inestrosa. Aí contratou John Rojas, Alan Saldívia, que eu não conheço muito bem, e Cuiabano para a lateral esquerda, que pode jogar como ponta também. Então o Vasco trouxe, na minha opinião, reforços de peso, para não ficar flutuando naquela parte de baixo, na parte ali da briga para não cair, no 15º, 16º, 17º. Se esse time tiver minimamente encaixado, o Vasco faz um campeonato seguro de G10 na maior parte do tempo. Vai flutuar. Às vezes vai subir para oitavo, sétimo, às vezes pode cair ali para 12º. Mas não acho que o Vasco vai correr muito risco de rebaixamento, porque o Vitória não fez essa janela que o Vasco fez. A Chapecoense, o Remo, o Mirassol até, e a maioria dos times ali, que Santos, Internacional, por exemplo, que brigaram para não cair na última Série A até as últimas rodadas, estão longe de fazer esse mercado da bola que o Vasco está fazendo para esse início de janela de Série A. Então, acho que o Vasco faz uma excelente janela. Se Diniz vai fazer esse time jogar bola ou não, aí eu não sei. Mas, em tese, o Vasco forma um elenco... Eu vou até talvez exagerar aqui um pouquinho, viu? Se muito bem encaixado para figurar aqui numa pré-Libertadores. Pegar um G5, pegar um G6 se abrir G6, um G7 se abrir G7, porque hoje apenas os 5 primeiros colocados é que vão para Libertadores. Ou de forma direta ou na pré-Libertadores, que é o caso atualmente do Fluminense, que é o 5º colocado. Se vai abrir mais vagas ou não, aí é aguardar o desenrolar da temporada, né? Se o campeão da Copa do Brasil vai estar no G4 e tudo mais. Beleza, então assim, eu acho que o elenco do Vasco é bom. O time do Vasco é bom. O do Bahia é melhor, fato.
mas o time do Vasco é bom, isso aí eu não tenho a menor dúvida de afirmar, bem encaixado o time pode dar muito trabalho. Já diria Fábio Azevedo, né? Esse Vasco vai dar trabalho. Pode ser que dê trabalho mesmo essa temporada. Não tem um elenco ruim não, tá, gente? Longe de ser ruim, inclusive. Bom, régua passada nessa introdução geral, vamos agora fazer o mano a mano, que é polêmico, viu? É um mano a mano polêmico e eu gosto de polêmica. Vamos trazer aqui rápido o mano a mano de Bahia e Vasco pro jogo de hoje lá em São Januário. Escalações, transmissão e análise rápida da partida. Antes disso, Montenegro Garras mais uma vez entrando em ação a todo vapor. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas, qualidade é padrão FIFA e segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, sem mais enrolações, no gol eu acho que não tem debate, é meio que unanimidade. Léo Jardim é muito mais goleiro do que Ronaldo, Barra foi muito mais importante pro Bahia pro Vasco do que Ronaldo foi pro Bahia. Se não fosse Léo Jardim, o Vasco cairia pra Série B em alguma temporada, ou em 23, ou em 24, ou em 25. Ponto. Se você bota Ronaldo no gol do Vasco, o Vasco teria caído pra Série B. Ponto. Então a partir daí não precisa dizer mais nada. Então, Léo Jardim melhor do que Ronaldo, acho que isso é incontestável. Apesar de que Ronaldo vem bem, tá, assim, pegando jogos de Série A nos últimos 20 jogos dele, temporada passada barra o início desse ano, Ronaldo não vem fazendo atuações ruins, não. Bom, na dupla de zaga, a minha dupla seria com Santiago Mingo na zaga pela esquerda, pela direita eu iria de Carlos Cuesta. Eu acho que também é meio que unanimidade isso. Na lateral esquerda, Luciano Juba. Também é meio que unanimidade. Mais completo do que Piton, apoia melhor no último terço de campo, recentemente foi convocado para a seleção brasileira, Piton não. Então não tem nem o que debater muito sobre isso. Na lateral direita, aí eu já começo a coçar minha cabeça, porque são laterais de certo modo semelhantes por característica. O Mita, eu até acho que ele tem mais valências ofensivas do que Gilberto, principalmente na bola aérea ofensiva. Já defensivamente não marca bem, assim como o Gilberto. Então, para mim, são dois laterais semelhantes de certo modo. Até acho que o Mita é um pouco melhor do meio para frente no último terço de campo do que Gilberto. E o jogo é em São Januário, eu iria de Pumita no mano a mano. Por isso que eu deixei em branco, tá? Eu não coloquei o check nem pra Pumita nem pra Gilberto. Fiquem à vontade. Se você preferir Gilberto, eu também não vou discordar veementemente e frontalmente, não. Mas eu ainda iria de Pumita na lateral direita sem pensar muito, pelo fator São Januário. Bom, na dupla de volante, eu acho que é algo incontestável, inclusive, nesse momento. Azevedo é melhor do que Barros. Ah, mas eu gosto de Calma Barros, é um volante que marca muito. Concordo com tudo isso. Azevedo faz tudo o que Barros faz, só que melhor. E ele tem um passe melhor do que Barros também. Pode ser que Calma Barros hoje seja melhor em campo, faça gol, dê assistência, futebol, irmão. Mas a bola que Azevedo joga é absurda. Então, não consigo colocar Barros na frente dele. E não é porque eu não gosto de Calma Barros, não. Calma Barros é um bom volante. Só que Azevedo tá acima de Calma Barros. Ponto, acho que isso é incontestável também. Para quem acompanha o Bahia e o Vasco, sabe o que eu tô falando. De segundo volante, Jean Lucas ou Thiago Mendes? Hoje, Jean Lucas, acho mais completo. Se você quiser colocar Thiago Mendes pelo fator São Januário, que o Vasco em tese vai ter um pouco mais a posse de bola e tal, não vou discordar frontalmente de você não. Mas Jean Lucas, por regularidade nos últimos 400 dias, eu iria de Jean Lucas. Agora chega um ponto de polêmica, né? Vamos pra obviedade. Andrés Gomes ou Eric Puga? Só é pegar os últimos 30 jogos dos dois. Não tem comparação. Andrés Gomes vem sendo uma peça fundamental pro Vasco do meio pra frente, inclusive na ausência de Verrete, na ausência de Ryan também. E até quando os dois estavam em campo, Andrés Gomes sempre era uma peça ali que quando o Coutinho não estava muito bem, Andrés Gomes é que chamava a responsabilidade, fazia o jogo do Vasco girar, muita velocidade, muita intensidade pelas pontas, achando o cruzamento para dar assistência pro gol de Nuno Moreira na Copa do Brasil. E assim, sem Andrés Gomes o Vasco diminui muito o volume de jogo pela ponta esquerda. Na verdade ele joga mais pela direita, né? E Nuno pela esquerda, mas enfim, pode jogar nas duas. Andrés Gomes tá melhor do que Puga e tá melhor do que Ademir. Ponto. É incontestável. Quem acompanha os dois sabe muito bem, os dois times, tá?
Na ponta direita ou esquerda, tanto faz, Nuno Moreira também está melhor do que Ademir ou do que Eric Puga. Ponto. Também acho que isso é meio que incontestável. Tô trazendo alguns pontos de unanimidade, tá, gente? Agora vem os pontos de polêmica, talvez. Everton Ribeiro ou Felipe Coutinho? Pra mim, pelo funcionamento de jogo, eu vejo que Everton Ribeiro ele é até mais importante pro Bahia do que Felipe Coutinho é pro Vasco. Everton Ribeiro é um coringa no meio campo do Bahia. Apesar disso, quando você olha para a estatística de gols e assistências, você vê aqui 11 participações em gols de Everton Ribeiro para o Bahia. Já Felipe Coutinho, ele tem um número maior, teve 16 participações em gols, jogando até menos do que o próprio Everton Ribeiro, em relação a jogos realizados, óbvio. Então, assim, dito isso, se você bota Everton Ribeiro no meio campo do Vasco, o Vasco talvez jogue até mais do que joga. Só que você diminui um pouco a capacidade de finalização de longa distância e da cobrança de falta. Felipe Coutinho finaliza melhor de fora da grande área e tem uma cobrança de falta, coisa que Everton Ribeiro não tem. E isso conta favorável a Felipe Coutinho e não Everton Ribeiro. Pera aí que eu vou espirrar, tá, gente? Só que assim, Everton Ribeiro é um motorzinho no meio campo do Bahia em relação à distribuição de jogo. O passe e profundidade quebrando linhas de Everton Ribeiro é absurdo. Everton Ribeiro consegue ser mais maestro no meio campo do Bahia do que Felipe Coutinho é para o meio campo do Vasco. Então, veja como é complexo. Se o jogo fosse na Fonte Nova, eu votaria em Everton Ribeiro. O jogo em São Januário, é Felipe Coutinho no mano a mano. Pois bem, no ataque, centroavante, né, Brenner ou William José. Eu fui até dar uma olhada aqui nos números de Brenner, né, que ele jogou lá na MLS. Tava no Cincinnati, né, fez 6 gols aí em 10 jogos. Jogou na Udinese Campeonato Italiano, fez 2 gols em 19 jogos, basicamente. No Cincinnati, na MLS, ele reinou, né? Lá no São Paulo, em 2020, ele surgiu também como uma grande promessa da base do São Paulo e tal. Fez 22 gols em 44 jogos, porra, sensacional. Até acho que, pela idade, Brenner é mais novo, né? Tem 26 anos. Eu queria ter um Brenner no meu time do que o William José, pelo fator idade. Brenner é mais novo, tem mais lenha pra queimar por mais tempo, ponto. Agora, tu olha o recorte dos últimos 400 dias, o William José foi mais importante do que Brenner. O William José fez 20 gols, deu 7 assistências em 60 jogos aproximadamente. Já fez 2 gols nessa temporada. Já Brenner tem números bem abaixo também, porque jogou em outro clube, na Udinese, campeonato italiano e tal. Não é tão simples assim. Então, beleza, dá pra você colocar pontos e contrapontos. No final das contas, nos últimos 400 dias, o William José foi mais jogador do que Brenner. Então eu colocaria no mano a mano o William José. Então daria ali 6-5 pro Bahia, tá? Mingo, Juba, Acevedo, Jean Lucas, William José e mais quem, meu Deus? 4, 5... Ih, rapaz, dá 6-5 pro Vasco, né? Pelo fator São Januário. Que eu colocaria Felipe Coutinho e Pumita Rodrigues. Aí seria meio que um 6-5 pelo fator São Januário. Que o Vasco automaticamente tem um histórico melhor e venceu mais jogos nas últimas partidas lá em São Januário, um por 3-1 e o outro por 3-2, tá? Agora, futebol não se resume só a mano e a qualidade técnica individual. Futebol é encaixe. E aí a gente vai chegar num ponto importante. Como é que vai ser a postura do Bahia de Rogério Ceni fora de casa? Vai ser aquela postura covarde como tinha na última temporada? Ou vai ser uma postura mais aguerrida como teve recentemente contra o Corinthians, lá na Vila Belmiro? E como teve contra o Vitória e conseguiu vencer. Não foi um jogo espetacular do Bahia contra o Corinthians, longe disso, não foi uma grande atuação, mas conseguiu competir bem e vencer o jogo. E venceu também do Vitória. Aí vamos aguardar o comportamento do Bahia fora de casa. Eu acredito que a melhor estratégia hoje para o Bahia vencer a parte de marcação-pressão. Tentar se impor com a posse de bola, tentar marcar a saída de jogo do Vasco, que é muito, mas muito problemática. Inclusive o Vasco tomou vários contra-ataques, o Vasco perde muito a bola no campo de defesa. O Mito às vezes erra passe, Piton erra passe, Roberto Renan pode errar passe, Léo Jardim pode entregar a rapadura. Então assim, é um time que gosta de trocar passes dentro da grande área para sair jogando com a bola no pé. Entre aspas, o chutão é proibido. Diniz não conseguiu ainda achar um meio desse time sair jogando sem correr tantos riscos como corre normalmente e sem errar tanto no primeiro terço de campo, na sua grande área. O Vasco erra muito na sua grande área, gerando gols aos adversários. Uma coisa é tu errar ali na zona intermediária do campo defensivo, beleza.
Tu errou ali a 30 metros do gol. Ok, o Vasco erra a 10 metros do gol. Então o Vasco erra muito defensivamente e aí é problema do treinador. Então, acho que se o Bahia souber marcar pressão no campo de ataque, eu acredito que o Bahia pode vencer o jogo do Vasco. Agora é um jogo muito difícil de você cravar o que vai acontecer, porque no mano a mano é algo muito equilibrado. Se fosse na Fonte Nova, era 6-4 pro Bahia. 6-5 pro Bahia, foi mal. Como o jogo em São Januário, é 6-5 pro Vasco, na minha opinião. Mas muito ali no detalhe, né? Até acho que o Bahia tem uma profundidade de elenco melhor se precisar do banco de reservas pro jogo de hoje. Mas o elenco do Vasco não é ruim não, tá? O time do Vasco não é ruim. Bom, aguardar como é que vai ser a partida. O vídeo já ficou longo demais. Mais tarde estamos aqui no pós-jogo, em vídeo ou em live, tá? Duro, hein? Duro pra carvar o que vai acontecer nesse jogo aí, viu? Só que, pelas fragilidades do Vasco, se o Bahia tiver num bom dia, acredito muito que o Bahia possa vencer esse jogo lá em São Januário, tá? Mas, vamos aguardar. Quem é favorito? Eu não consigo apontar um favorito não pro jogo de hoje, particularmente não consigo. Aquele abraço, valeu, gente.